Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o polêmico Nod Meereen, que é o carro-chefe de uma série de razões pelas quais o George R. R. Martin atrasou a publicação do quarto e do quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo. E nesse mesmo vídeo eu não só expliquei o que era o Nod Meereen, mas comentei que podia trazer uma série de vídeos desatando ou desfazendo o nó para vocês, baseado em uma série de artigos que já existem, né, tratando justamente desse tema, ou seja, explicando todo o plot ali de Meereen e falando sobre ele. Eu disse que poderia fazer isso em um vídeo longo ou numa série de vídeos, e no geral vocês preferiram uma série ao invés de um único vídeo mais longo. Então hoje começa uma série de provavelmente 4 ou 5 vídeos explicando diversos pontos que envolvem o Nod Meereen e analisando a fundo essa trama aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi, seja bem-vindo ao Cala a Boca Thiago e vem comigo. Bom, antes de tudo, eu preciso ressaltar que todo esse conteúdo desatando o Nod Meereen não é original meu. Na verdade ele foi escrito por um cara chamado Adam Feldman e foi traduzido pelo Felipe Alencar no blog Mágica e Daeterys. Eles também fizeram uma série de conteúdos e eu vou deixar sempre, né, os links dos artigos deles aqui na descrição do vídeo. Bom, agora com tudo explicado, bora pro conteúdo. Parte 1, desfazendo o Nod Meereen, quem envenenou os gafanhotos. Bom, antes de realmente começar a desatar o nó, eu acho que vale a pena a gente recapitular a situação de Meereen, especialmente na parte final do quinto livro das Crônicas, a Dança dos Dragões. Nesse momento da história, Meereen está submergindo no caos, diferente do que a Daenerys fez em Astapor e Yunkai, onde ela apenas libertou os escravos da cidade e partiu continuando sua jornada para Westeros. Em Meereen, a Mãe de Dragões resolveu ficar e governar. No geral, ela fez isso por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque ela descobre que as cidades que ela tinha libertado antes já haviam caído no caos total e seus esforços para melhorar a vida das pessoas ali tinham sido basicamente em vão. Isso fez com que a Daenerys percebesse que, de certa forma, a estratégia que ela estava usando estava causando tanto mal quanto bem, e ela começou a se sentir moralmente responsável por aquelas pessoas que consideravam ela uma rainha ou uma salvadora. Além disso tudo, a Dany também começava a compreender que conquistar um trono e governar a partir dele eram coisas bem diferentes. Ela podia ter dragões para conquistar Westeros, mas se ela não soubesse como manter o reino unido, iria acabar igual ao pai dela. Por isso, ela decide ficar em Meereen e governar a cidade da forma correta. Porém, todavia, entretanto, desde o começo essa tarefa se mostrou muito difícil. Existem pelo menos 4 ou 5 plots dentro do contexto de Meereen que tornam a situação da Daenerys bastante conflituosa e caótica. Primeiro, a economia da cidade, que está minguando tanto interna quanto externamente. Isso porque Meereen era uma cidade que dependia da escravatura para funcionar, e sem isso ela ficou à mercê de outras práticas menos lucrativas e menos eficientes, né? Então a economia dela começa a dar ruim. Em segundo lugar, havia uma grande resistência dentro da cidade. As famílias mais poderosas de Meereen resistiam contra o governo da Daenerys e secretamente mantinham a organização dos Filhos da Árpia agindo contra ela. E para piorar tudo, a Dany não conseguia ter certeza de quem realmente eram seus inimigos, porque essa figura da Árpia, né, que controlava essas forças de oposição, era uma figura basicamente oculta, e então ela ficava no escuro em relação a isso. Em terceiro lugar, uma grande quantidade de ex-escravos seguia a Dany para onde quer que ela fosse e acompanhou ela também até Meereen. Eles eram pobres e doentes e ficavam nas muralhas de Meereen como um acampamento multiétnico e bastante problemático. A partir deles, por exemplo, começou a se espalhar uma doença conhecida como égua descorada ou o fluxo sangrento, que basicamente causa diarreias até a pessoa desidratar e morrer, e é super contagiosa, bem desagradável. E em quarto lugar, os inimigos da Dany, especialmente Yunkai e Nova Guiz, estão unidos com outras cidades escravocatas, como Qarth também, né? E começaram a se movimentar contra a Dany, formando um novo exército e tentando cercar Meereen. Ah, e pra coroar tudo isso, né, como uma cerejinha do bolo de caos da Daenerys, os dragões dela estão presos porque o Drogon se tornou incontrolável e acabou matando uma garotinha enquanto tentava se alimentar. Isso faz com que a Daenerys prenda os outros dragões, já que o Drogon também simplesmente sumiu da cidade. Então 2 estão presos e o Drogon tá desaparecido. Então os dragões, que é uma grande ferramenta da Daenerys, ela não tá podendo usar. Por isso, sabendo que ela não conseguiria lidar com uma guerra interna e externa ao mesmo tempo, a Dany tomou uma decisão difícil e resolveu se casar com um dos membros da alta sociedade de Meereen para apaziguar a situação interna com os Filhos da Árpia. Ela se casa com o Hizdahr zo Loraq, e eu vou sofrer para falar
falar esses nomes, e como presente de casamento reabre as arenas de luta de Meereen. E é nesse momento em que acontece a situação com os gafanhotos envenenados. Abre aspas. Risdar abastecera o camarote de ambos com jarros de vinho e água doce gelado, com figos, tâmaras, melões e romãs, e nozes, pimentas e uma grande tigela de gafanhotos em mel. Beoas, o forte, berrou: gafanhotos! Quando se apoderou da tigela e se pôs a esmagá-los às mancheias. Os gafanhotos estão muito saborosos, aconselhou Risdar. Deveria provar alguns, meu amor. São rolados em especiarias antes do mel, de modo que são ao mesmo tempo doces e picantes. Isso explica o modo como Beoas está suando, disse Dany. Acho que vou me contentar com figos e tâmaras. Fecha aspas. Esse é o capítulo 9 da Daenerys na Dança dos Dragões. Bom, basicamente, durante essa comemoração de paz, uma tigela com gafanhotos envenenados é colocada no camarote de Daenerys. Beoas, o Forte, que é o principal guarda-costas da Dany nos livros, e foi cortado da série, acaba comendo tudo de uma vez só. E logo em seguida, ele cai muito doente e quase morrendo. Porém, é nesse instante que Drogon chega na arena de Daznak, sendo atraído pelo cheiro de sangue e inicia um completo caos por ali. Especialmente quando a Daenerys sobe nele e vaza de Meereen voando, né? Extremamente caótico. Ou seja, com tudo isso acontecendo, a gente que tá lendo o livro acaba deixando passar essa suposta tentativa de assassinato da Daenerys. Porém, o Sir Barristan Selmy não deixa isso passar. Convencido de que o Risdar Zolorak tentou assassinar a Daenerys, ele resolve assumir o posto de mão da rainha e executa um golpe de estado em Meereen, tirando o Risdar do poder e assumindo o controle da cidade. E é basicamente assim que o livro termina, né, com o Sir Barristan Selmy preparando Meereen para a guerra, tanto interna quanto externa. E não só isso, mas no primeiro momento, parece fazer todo sentido o Barristan duvidar do Risdar, especialmente porque uma das condições para Dany se casar com ele foi o Risdar mostrar que conseguia fazer os Filhos da Árpia pararem os ataques por um período de tempo. E ele consegue fazer isso. E ou seja, se ele tinha o poder para fazer os Filhos da Árpia pararem, é porque de alguma forma ele estava envolvido com aquele grupo, certo? Porém, a verdade é que existem pouquíssimas evidências implicando o Risdar, e se ele foi realmente o culpado da tentativa de assassinar Daenerys, ele fez isso de uma forma muito estranha. E quais são os motivos para essa tentativa de assassinato, se for feita pelo Risdar, ser tão bizarra? O Feldman traz alguns pontos no texto dele. Por exemplo, a Dany havia acabado de selar paz com a Árpia e os nobres de Meereen, dando a eles exatamente o que eles queriam. Depois de perderem tudo, eles estavam conseguindo voltar a recuperar um pouco da influência e voltando ao comando da cidade. E na minha opinião pessoal também, eles tinham o bônus de poderem agir nas sombras a partir de agora e tendo dragões na defesa de Meereen, o que parece ser uma grande vantagem, mesmo que tivessem que se submeter a Daenerys para isso. Além disso, a Árpia tinha sido extremamente estratégica até aquele momento. Ela tinha conseguido arquitetar diversos assassinatos que minavam o poder da Daenerys na cidade durante meses. E ao mesmo tempo, quando a Daenerys fez o acordo com o Risdar, eles conseguiram parar esses assassinatos de uma noite para outra, mostrando um grande controle, né, e muita estratégia. Mas quem organizou os ataques dos gafanhotos foi bastante desleixado, porque, por exemplo, se a Daenerys morresse dessa forma, quem ia liderar os Imaculados? Quem ia lidar com os dragões? Então é um plano meio estranho. Além disso, se o Risdar sabia sobre os gafanhotos, ele não iria se assegurar de que apenas a Daenerys comesse eles? E qual seria o plano B se a Dany não comesse como de fato aconteceu? E se o plano desse certo, quem seria o bode expiatório disso tudo? Quem levaria a culpa? Porque o Barristan tinha visto o Risdar oferecer os gafanhotos para Dany. Ele saberia, então teria sido muito imprudente do Risdar fazer o plano desse jeito, se expor dessa forma. Nesse caso, se o Risdar não é a melhor opção para assassino, quem realmente é o culpado? Existe basicamente uma opção para isso, para substituir o Risdar. O principal suspeito é o Cabeça Raspada, o Skahaz Mokandak. Abre aspas. O Cabeça Raspada também se encontrava ausente. A primeira coisa que Risdar fizera após ser coroado fora afastá-lo do comando das Feras de Bronze, substituindo-o pelo seu primo, o rechonchudo e macilento Margas Zolorak. Fecha aspas. É o capítulo 8 da Daenerys. Quando Daenerys sela paz em Meereen, o maior derrotado dessa negociação é o Skahaz Mokandak. Esse cara foi um dos primeiros nobres de Meereen a aceitar o governo da Daenerys e passar a apoiar o regime dela. Ele era o líder da família Kandak e todos eles rasparam o cabelo em sinal de submissão a Daenerys. Porém, ao fazerem isso, eles também foram considerados grandes traidores para os outros nobres de Meereen e para a Árpia como um todo, né? Para essa organização secreta ali em Meereen.
O Scarraz fica o tempo todo insistindo para que a Daenerys tome decisões violentas contra as outras famílias de Meereen. Ele quer ver sangue rolar, ele quer que a Daenerys acabe com os inimigos dele, mas a Dany sempre se recusa, tentando tomar decisões menos caóticas e que levem mais ao caminho da paz, o que basicamente desagrada o Scarraz, que acha que a Daenerys está sendo ingênua e que diz para ela que a paz é uma tolice, que nunca vai acontecer. Porém, mesmo discordando dele, o Scarraz sempre tem um papel de importância dentro do conselho, do pequeno conselho da Daenerys. Ele não é só um conselheiro, como também lidera uma das forças militares dentro de Meereen, as Bestas de Bronze. E para coroar toda essa posição meio estranha do Scarraz, a família dele tem uma rixa antiga com a família do Hizdahr. No passado, houve sangue entre eles. Quando a Daenerys entende que precisa escolher um marido, por exemplo, ela considera o Scarraz porque ele também era de uma família nobre. Mas a Graça Verde, que é uma figura religiosa ali em Meereen, semelhante ao Alto Septão, diz que a família de Scarraz não serve porque é inferior à família do Hizdahr. Ela diz, abre aspas, Hizdahr Zolorak, disse Galaza Galari com firmeza. Dany não se incomodou em fingir surpresa. Por que Hizdahr? Scarraz também é de nascimento nobre. Scarraz é Kandak, Hizdahr é Lorak. Vossa radiância irá perdoar-me, mas só alguém que não seja Giscari não irá compreender a diferença. Frequentemente ouvi dizer que vosso sangue é de Aegon, o conquistador, de Jaehaerys, o sábio, e de Daeron, o dragão. O nobre Hizdahr é do sangue de Masdan, o magnífico, de Hazrak, o belo, e de mais sei lá quem, o libertador. É o capítulo 4 da Daenerys. Fecha aspas. Enfim, a família do Hizdahr era muito mais nobre do que a família, dos Scarraz, e por isso a Graça Verde considerava que ele era um pretendente melhor. E talvez porque ele tivesse mais relacionado à Árpia como um todo também. E para coroar tudo isso, quando o Hizdahr assume o posto de marido da Daenerys, que é basicamente um posto, ele imediatamente demite o Scarraz da sua posição para colocar um primo dele no lugar. Ou seja, vamos analisar a situação do ponto de vista do Scarraz. Ele foi a primeira pessoa a se aliar a Daenerys, mas mesmo assim ela sempre agiu ao contrário dos conselhos dele, fazendo a paz em Meereen e casando com um dos principais inimigos que o Scarraz tinha durante toda a vida dele. Além disso, por conta dessas decisões, ele também estava perdendo influência e perdendo o posto dele que ele tinha se esforçado tanto para alcançar lá em Meereen, como conselheiro da rainha e guardião dela também. E não sei o que vocês acham, mas para mim esses parecem bons motivos por Scarraz não só querer matar a Daenerys, mas querer matar ela de um jeito que a culpa caísse em outra pessoa, como aconteceu com o Barristan Selmy culpando o Hizdahr. Inclusive, a gente já viu isso acontecendo nas Crônicas de Gelo e Fogo, porque o Mindinho assassinou o Jon Arryn para colocar a culpa nos Lannisters através da Lysa Arryn e jogar os Starks contra os Lannisters, iniciando a Guerra dos Cinco Reis. Porque apesar da gente não gostar de um modo geral da Cersei, e achar que ela é uma vilã e blá blá blá, a verdade é que ela não fez nada de errado no início da história, A culpa é do Mindinho. Além disso, o envenenamento dos gafanhotos foi feito de uma forma descuidada e aleatória. Foi a ação de alguém que não se importava com quem iria comer e morrer. Era uma pessoa que só queria causar o caos e acabar com a paz lá em Meereen. E depois do incidente do desaparecimento da Daenerys, o Scarraz ajuda o Sir Barristan a planejar o golpe contra o Hizdahr. Ele basicamente se aproveita de que ainda mantém a influência com as Bestas de Bronze e manipula o Sir Barristan, que nunca teve muito traquejo político, para efetuar o golpe, Ele coloca algumas testemunhas no caminho do Sir Barristan, ele fala com ele, faz uma conversinha ali, tenta influenciar, colocando mais culpa no Hizdahr, dando até alguns pretextos que não fazem tanto sentido para o Hizdahr ser o culpado, e ao mesmo tempo alimentando o desespero do Sir Barristan, falando sobre os Yunkai-itas, que estão lá fora dos portões planejando o cerco e instigando o Sir Barristan a agir de qualquer forma. Inclusive o Sir Barristan fica falando que ele tá com enxaqueca, que ele não consegue pensar direito, que a coisa tá muito complicada, porque ele sempre foi um soldado, ele sempre foi um homem de ação, ele não era feito para isso, para esse momento de tomar decisões políticas, dessa forma. Então ele acaba simplesmente seguindo o que o Scarraz acaba falando pra ele. E uma das coisas também, que agora falando mais do lado do ponto de vista dos fãs, que ajuda para que tanto o Sir Barristan quanto a gente que tá lendo pense que o Hizdahr é mais culpado, é que quando o Sir Barristan chega pra prender o Hizdahr, no dia que a Daenerys sumiu, no dia da festa de casamento deles, basicamente, o Hizdahr já tá com outras mulheres na cama, assim, então ele já tá traindo a Daenerys no dia 1. Não que o casamento deles seja por amor, mas
Acho que isso ajuda a criar uma concepção de que o Rhaegar estava basicamente comemorando, né, o desaparecimento da Daenerys, né? Então ajuda a gente a pensar que ele era culpado mesmo. Mas o mais interessante disso é que todo esse plot mostra como Meereen é uma trama genial ali dentro das crônicas, né? E talvez um dos melhores plots que a gente tenha nos livros. Durante toda a Dança dos Dragões, a gente é levado a pensar que Meereen é meio que um filler da história da Daenerys e que ela só se mostra ingênua na situação e que a Arpia, né, é um inimigo bem caricato e que não só fez uma paz falsa com a Dany, mas como também tentou matar ela logo em seguida, né? Ou seja, é um plot que muita gente se cansou de ler, achou que não ia levar a nada, que não tinha nenhuma relação com a história, que a Daenerys já devia estar indo pra Westeros e que George R. R. Martin devia ter feito igual o D&D e resolvido, né, num clique só a situação ali toda de Meereen. Mas na verdade existem diversas sutilezas e subplots ali dentro de Meereen. No final pode ser que o grande vilão, né, a Arpia, realmente tenha feito a paz. E um antigo aliado da Dany tenha optado por traí-la para promover o caos e manter sua posição social no meio do conflito. Inclusive, a gente sabe que as traições são parte essencial do futuro da Daenerys por conta das profecias da Casa dos Imortais. E esse plot twist do Scarraz faz todo sentido com o estilo de escrita do George R. R. Martin. Enfim, gente, esse aí é o primeiro vídeo, né, o primeiro tópico da gente desfazendo o nó de Meereen. Como eu falei, o artigo original, tanto o em português traduzido quanto o em inglês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês lerem e pegarem alguns trechos ali que ele coloca, né, das crônicas. Acho que é interessante, é um complemento interessante para esse vídeo aqui, se vocês quiserem ler com mais calma. Eu ainda não olhei direito para ver qual que é o próximo desfazendo o nó de Meereen, mas basicamente os vídeos vão seguir nesse formato da gente tentando comentar alguns pontos ali da trama para pensar no andamento que isso vai ter para a história. É muito fato que esse envenenamento dos gafanhotos é um detalhe que tá lá dentro da história de Meereen, mas as consequências que ele traz pra trama são muito grandes, porque agora a gente vai ver o Sir Barristan lidando com uma situação muito difícil, porque como ele depôs o Rhaegar, os filhos da Arpia devem voltar a atuar dentro da cidade. Ao mesmo tempo, o cerco lá fora de Meereen tá se fechando e ficando bem complicado, porque Nova Guiz, Yunkai e as outras cidades já estão preparadas para o ataque. Os dragões foram libertos por conta do Quentyn Martell, né? Então eles estão voando, né, por Meereen, queimando tudo. Ou seja, a cidade tá um completo caos. A Daenerys, ninguém sabe o que aconteceu com ela. E tem muita gente chegando em Meereen, né? Como Tyrion, que já tá por lá, né? O Victarion Greyjoy, que tá chegando com a frota dele. Então, justamente essa convergência, né, de plots e de tramas e de eventos que fez o nó de Meereen ser tão complicado pro George R. R. Martin desfazer. E eu acho que é muito legal analisar eles, e esse tipo de vídeo eu gosto muito, porque é justamente a gente ir na trama, né, dos livros e tentar destrinchar alguns detalhes mais interessantes. Eu não sou um grande especialista em GOT, então vocês sempre podem acrescentar coisas aí nos comentários, corrigir coisas que eu tenha falado, né? E fica aqui meu agradecimento também a todo mundo que tem comentado nos vídeos. Os últimos vídeos, vocês devem ter visto do canal, foram muito bem, né? Foram vídeos que deram muito certo e parte disso é porque vocês têm assistido, curtido, comentado. Então eu sou muito grato aí vocês que têm apoiado o canal. Tem muito comentário chato também? Tem, mas faz parte, né? Tem muito mais comentário positivo e eu tô tendo dificuldade de responder tudo, justamente por serem muitos comentários, mas eu tô lendo tudo, a Milena sabe, tá? É de prova que eu fico o tempo todo lendo os comentários e me sentindo mal por não estar conseguindo responder tudo, mas é isso, eu vou tentar ainda fazer um último esforço esse final de semana pra responder, mas depois, se os vídeos continuarem nessa pegada, eu vou começar a selecionar mais alguns comentários pra responder e tal, porque senão vai ficar difícil, mas eu realmente sou muito grato a vocês. E é isso, comentem qualquer coisa que vocês queiram comentar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Thank you. Minha voz tá estranha. Bom, agora vamos lá. Parte 1 do nó de Meereen. Não, peraí. É que eu tô pensando em Yunkai, qual outra? Yunkai e... Pode pausar. Take 2. Fazia tempo que não tinha um take 2, hein, Diego? É que como esse vídeo tá mais longo, a gente quer tentar deixar ele com menos bruto. E em quarto lugar, os inimigos da Dany, especialmente Yunkai e Nova Guiz, estão unidos contra... Daí não vai adiantar, né? Crescer rápido, seu erro. Ela se casa com o... Isso aqui vai acabar comigo, pelo amor de Deus. Isso explica o modo de como Bells está suando, disse Dany. Acho que vou... É o capítulo 9 da Daenerys na Dança dos Dragões. Fecha. Meu Deus, eu vou ler tudo de novo.
E não só isso, mas num primeiro momento... Momento. Como é que eu não consigo falar a palavra momento? Por exemplo, a Dani acabou... Parece que às vezes eu tô lendo uma frase na frente e aí eu bugo. Eu misturo a frase da frente com a de trás e bugo. Elas tinham conseguido Ela tinha conseguido orquestrar, não... Ai, meu Deus do céu. Tá misturando orquestrar com Arquitetar. E existem basicamente uma... Eu desisti, não deu. Passou muito rápido o texto. Será que eu leio de novo ou deixo assim? Deixa assim. E ainda ele tava perdendo posto por conta disso, mas eu vou voltar o texto porque eu não gostei.